E aí galera, quem vos fala é Marciano Marques. Hoje é segunda-feira, dia de CorelDRAW para iniciantes, e na aula de hoje nós vamos conhecer o efeito Envelope. Este efeito eu utilizo bastante, pelo menos, porque ele facilita de certa forma a organizar textos em alguns efeitos, em alguns vetores. Ele serve basicamente como um alinhador de textos ou vetores de acordo com a sua pré-definição. Você tem duas formas de executar, uma é através do painel de controle, que você vê à nossa direita. Basta que você vá em Janela, Janelas de Encaixe e selecione o Envelope, ou a tecla de atalho Ctrl F7. E também temos a ferramenta dele que se encontra aqui no nosso menu Misturar. Ele é basicamente o antepenúltimo item da ferramenta de envelope. Para executar pelo modo de ferramenta, basta que você clique num vetor ou num texto e aí organize com a sua pré-definição. O envelope funciona basicamente assim, ele cria pontos e esses pontos basicamente definem o que vai ser acompanhado de acordo com as ligações que esses pontos têm. Então não é um editor como a ferramenta de seleção, você não muda um ponto para um determinado lugar, fazendo com que fique reto. Você segue umas orientações. Eu vou mostrar um exemplo arrastando aqui o pequeno ponto da nossa direita um pouquinho mais para a esquerda. Você pode ver, botamos zoom aqui, que o nosso quadrado está de certa forma muito bem alinhado e a nossa linha de seleção do envelope está um pouco distante. É exatamente por isso, ele basicamente mostra o caminho que deve seguir e o quadrado vai seguindo as orientações do limite dele, fazendo assim com que facilite e evite problemas bastante constantes quando você tem que fazer isso com a ferramenta Forma, porque pela ferramenta Forma isso desorganizaria e também você não teria como voltar de uma forma simples. Com o nosso envelope, basta que nós removemos o efeito. Com a ferramenta Texto, é basicamente bem legal montar o envelope, porque você consegue organizar aqui nos menus de cima as opções de envelopagem. Isso também funciona para vetor. A primeira opção que você pode perceber são as pré-definições. Você tem logo de cara algumas definições bem populares através da nossa organização. Por exemplo, eu vou fazer o texto na nossa forma circular. Clicando vai fazer com que ele fique de uma maneira oval, acompanhando o texto, sem fazer com que ele seja distorcido. Isso não é editado, isso pode ser removido muito facilmente. Além disso, você pode adicionar predefinições e, logicamente, organizar de acordo com a forma regular ou a mão livre. Aqui do lado você pode perceber algumas configurações dos nossos objetos. Algumas delas não são perceptíveis porque você não selecionou nenhum ponto ainda. Se você selecionar, você pode ver que aparecem algumas configurações que são bastante conhecidas da ferramenta Forma. A primeira delas é converter em linha. Se você selecionar, ele automaticamente vai ser alinhado ao próximo ponto de maneira bem reta. A segunda opção é para fazer a conversão em curva, no caso vai ser bem arredondado o ponto, o nosso já está bastante arredondado por causa das configurações da ferramenta Forma. Logo depois nós temos o nó cúspide, que serve basicamente para que essa organização dessas linhas aqui não funcionem de maneira a atrapalhar a próxima. Depois nós temos o suavizador de nó, que faz com que o nó não fique reto, não saia de uma linha reta e no outro tenha oval, ele seja oval o tempo todo. E por fim, o nosso nó simétrico, que faz com que isso seja basicamente obrigatório, impedindo você de organizar uma linha de uma maneira e a outra de outra. Fora essas opções, nós chegamos à parte mais divertida, pelo menos ao meu ponto. É aqui que nós encontramos as opções de modo que nós temos na ferramenta Envelope. Se você selecionar algum modo, você pode ver, de acordo com o desenho, que vai ser executado. Primeiro, o nó de linha reta. Se você adicionar ele, toda vez que você levantar um ponto, ele vai ser levado em consideração o próximo que está alinhado a ele de maneira reta, fazendo assim com que você não perca configurações e fique, de certa forma, bastante distorcido o que você quer executar. O segundo é o modo simples, que ele segue basicamente a linha de curvatura. Se você erguer ele vai levar em conta que está sendo erguida a ponta, então o centro tenta imitá-lo, digamos assim. Por último, nós temos o modo de arco duplo. Ele faz basicamente o que o outro faz, mas levando em consideração outro tipo de curvatura, dando para ele outro significado para que aquele ponto seja executado daquela maneira. O nosso modo default é o modo de restrição, que faz com que você controle ponto a ponto, não tendo restrições de organização do outro ponto relevante. Todos os pontos podem ser deletados, você pode organizar isso como um vetor comum.
e fazer assim o efeito que você desejar. Para utilizar a nossa ferramenta através da caixa de diálogo, você precisa adicionar um novo envelope, controlá-lo todo pela caixa e aplicar o efeito. Lembrando que a caixa não vai te mostrar opções que você consegue manualmente, ela basicamente faz com que você mantenha umas definições próprias. É vantagem dessa caixa você adicionar as suas pré-definições, fazendo assim com que você facilite a organização do seu trabalho. E essa foi mais uma aula de CorelDRAW para iniciantes, eu espero que você tenha gostado, não esqueça de avaliar e comentar esse vídeo, eu vejo vocês na próxima segunda-feira. Falou, um abraço!